Louvado seja o Senhor nosso Deus, amém? Vamos cantar, irmão, por favor. Renova-me, tem aí? Renova-me. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Que gostoso, né? Parece que a gente fez um detox. Opa. Nós vamos falar sobre o segundo capítulo deste livro, que o Edivaldo já começou semana passada. E é o livro do ano, né? O livro que nós fazemos o trabalho evangelístico, e muitas vezes a gente pega um livro como esse e não lê. E entrega tantos, e às vezes a gente mesmo não lê. Por isso que é importante, quando a igreja faz um trabalho assim, vamos falar um pouco sobre o material. Na verdade, quando eu ganhei este livro, o Edivaldo me deu um livro, eu já fui lendo, e alguém me pediu, e eu não concluí. Acabou o livro indo embora. Depois eu ganhei outro. Esse aqui também foi ganhado. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade.
O que é a ansiedade? Quem nunca teve ansiedade, nunca passou por ansiedade? Todos nós, né? Em algum momento da vida ficamos muito ansiosos, nervosos, angustiados com o futuro. Diz que a ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Que difícil, né? Mas vamos orar mais uma vez, já oramos, o Espírito Santo já se encontra aqui, mas nós precisamos buscá-lo mais. Pai bondoso, de amor e misericórdia, continuando na tua presença, queremos pedir que abra nossa mente, que abra o nosso coração, que derrame uma porção maior do Santo Espírito, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos viver e para que possamos nos entregar a ti mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Excesso de futuro, que estranho, né? Falei, meu Deus, eu estou ansiosa a falar sobre isso, né? Aqui conta a história de Laura. A história de uma jovem que teve algumas dificuldades, né? Como toda pessoa passa por algumas dificuldades, uns diferentes das outras, Laura também teve a dificuldade. Logo criança, o papai foi embora de casa. Ela tinha apenas 5 anos de idade. E a mãe ficou sozinha para criar a filhinha. Imagina a luta. E a mãe começou a trabalhar e conseguiu, com muito esforço, 2 empregos para sustentar uma criança, dar conta. Com quem deixar a Laura? E Laura foi para uma creche. Uma história tão conhecida hoje em dia, né? Nós conhecemos tantos casos desse. Só que essas sequelas do abandono, a ausência da mãe no lar, ser criada por estranhos, aí tudo fica numa criança, viu, gente? Então, você não pensa que é comum, vai todo mundo para o mercado de trabalho, deixa a criança lá na creche, a mamãe para um lado, o papai para o outro. Não pense que isso não vai refletir na criança, porque reflete. Laura sempre ouvia a mãe reclamar da falta de dinheiro, das dificuldades, e com isso ela adquiriu um medo do futuro, medo de faltar, alguns medos. E a mãe, nessa rotina pesada, com 2 empregos, 2 anos depois dessa rotina, a mamãe de Laura veio a falecer. Não aguentou. Como se já não bastassem os problemas, agora a mamãe de Laura também não está mais ali. E Laura, sentindo-se abandonada, já receosa, foi parar num lar para adoção. Ela iria para adoção com estranhos, mas sempre oferecida à família, e uma tia distante adotou Laura, e a Laura agora cresce no lar de uma tia que ela não tinha muita proximidade, não tinha muito carinho, e ela cresceu sem o papai e sem a mamãe. Claro que Laura cresceu com algumas dificuldades de se relacionar com as pessoas, de sentir-se segura, medos, inseguranças, e não seria diferente, né, dessa forma, criada dessa forma. A tia não acreditava em Deus e não lhe ensinou religião nenhuma. A ansiedade e a depressão são os problemas de saúde mental mais comuns e crescentes. Nos grandes centros urbanos, 1 em cada 3 pessoas sofre de ansiedade. Infelizmente, as condições da vida atual parecem favorecer esses problemas, que trazem muito sofrimento aos portadores dessas doenças, assim como aos seus familiares. Existe algum jeito de prevenir a ansiedade? Irmãos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tantas síndromes que existem hoje em dia. Eu já ouvi muita gente aqui no púlpito questionar e criticar a pessoa que sofre desse problema. Eu já ouvi gente falar que depressão é problema espiritual, que a pessoa não está firme com o Senhor, e não é bem assim, né? Cientificamente é comprovado que é uma doença, irmãos, né? E a gente tem que respeitar. É mais forte do que a pessoa. A pessoa tem uma síndrome do pânico, tem um temor, tem alguma coisa, é mais forte do que ela. Não é porque ela quer, que não consegue controlar. Então, a gente precisa respeitar essas pessoas. Tem pessoas que se matam. O padre Fábio de Mello, eu vi um depoimento dele, falando que ele não acreditava muito na depressão. Às vezes, as coisas não são bem explicadas, as situações, e a gente não entende. E ele não levava a sério. Até que a irmã dele teve depressão e ela veio assim, né, a cometer suicídio, a falecer, por causa de uma depressão. E há pouco tempo ele teve depressão. Então, ninguém está isento de ter um problema desse, irmãos. Quanto mais na sociedade moderna que nós vivemos hoje, depressão, síndrome do pânico, a gente pode desenvolver algumas síndromes. Eu estava vendo uma entrevista do Augusto Cury, até pelo excesso de informação que nós temos. Nós somos uma sociedade, estamos informação para todo lado. Ninguém sai mais do celular e a informação chegando. Aquilo está nos deixando doente, né? E nós precisamos dosar um pouco, as nossas crianças também estão recebendo essas informações, e isso aqui não deixa a mente ficar sadia.
A irmã ali falando do Gustavo, eu já vi uma entrevista sobre isso, esses choquinhos que dão, é uma tentativa de fazer, né, as ondas ali voltarem ao normal, mas não é certeza que dá certo. Então, a mente é muito complexa e os cientistas não entendem, os médicos não entendem como funciona totalmente. Então, são tratamentos evasivos. Nem sempre dá certo, com alguns funcionam, com outros não. E eu tenho um conhecido lá da igreja de Suzano, ele operou, porque ele tinha umas paradinhas, ele estava atravessando a rua, dava uma paradinha nele, assim, era um problema cerebral, e ele fez uma cirurgia, ele melhorou bastante, mas ele mudou o comportamento, ele era mais introvertido, mais fechado, ele é mais aberto hoje, mais brincalhão. Olha como é importante e como é sério qualquer tratamento, qualquer coisa, reação que tem no cérebro da gente. Então, isso não é brincadeira. Então, essa criança foi exposta a umas situações difíceis, no decorrer toda a sua vida, e isso vai determinar que tipo de adulto ela vai ser. Faltou um lar seguro, faltou a proteção de um pai, faltou o abraço de uma mãe, o carinho de uma mãe, e agora, como adulta, diz que ela teve sérios problemas. Com frequência, os sintomas dos transtornos de ansiedade não se manifestam até que uma situação estressante desencadeie a crise. Para chegar numa crise, alguma coisa aconteceu e não é do dia para a noite. O problema vem paulatinamente, pouco a pouco, e de repente você fala, eu tenho medo de altura. Eu não sei porquê, se eu levei algum choque, mas isso deve ter acontecido de algum momento que hoje eu tenho medo de chegar perto de uma janela do edifício, alguma coisa assim. Então, essas coisas vêm acontecendo e o nosso subconsciente capta e você não sabe defender-se. Mas aqui nós vemos alguns tratamentos que podem ajudar. Augusto Cury indica um livro muito bom, que ajuda a você tomar controle, as rédeas da situação novamente, como você fugir daquela situação de pânico, porque quando vem você vai sentir, e aqui dá algumas dicas. Nós precisamos, a pessoa que tem, ou que venha a ter, ou que sinta medo, ansiedade, esses transtornos, fale sobre o problema, não esconda o problema. É bom falar. Para quem fala bastante é bom, né? A gente sempre tem algum confidente, a mulher tem, os homens são mais retraídos. Mas fale sobre o que você está sentindo, o que está acontecendo, exponha, põe para fora, isso vai te ajudar. Pratique o relaxamento. Se essa situação vier de pânico, de ansiedade, ou do que for, você acalma, né? Desacelera um pouco e tenta voltar ao normal. Use a respiração como meio de evitar a tensão, porque você vai oxigenar o cérebro e vai acalmando. Então, tem alguns exercícios que ajudam para você não entrar numa situação de crise. Use a respiração, alimente-se adequadamente. Irmão, sempre uma alimentação saudável vai ajudar o seu organismo a responder melhor a qualquer tipo de tratamento. Então, é importante que a gente evite estimulantes, coisas que a gente já conhece, mas tenha uma alimentação mais natural possível. Evite os refrigerantes, né, as coisas que te deixam mais excitados, mais fora de si. Procure grupos de ajuda. Se você não consegue dar conta, normalmente a gente não consegue, procurar um grupo que auxilie, que ajude. Né? Enquanto eu achava que a minha mãe estava com Alzheimer, eu comecei a pesquisar na internet. Falei, eu não sei lidar com isso, ninguém me preparou para isso, eu nunca ouvi falar, eu preciso saber como lidar com essa senhora, meu Deus do céu. Então, os grupos de ajuda, você vai ouvir outros depoimentos, você vai ouvir relatos, histórias, e vão te ajudar. No caso da ansiedade também. Parada do pensamento. O que é parada do pensamento? Se você começa a ficar muito preocupado, angustiado e ansioso, você fala, não. Chega, não vou pensar mais sobre isso, muda o que você está fazendo, faz outra coisa. Principalmente quem está desempregado, ou medo de ter uma doença, né? A gente ouve falar de tanta coisa, eu ouvi falar de uma doença aí horrível, a ELA, né? Vocês já ouviram falar da ELA? Horrível, né? Então, às vezes, vem uns medinhos, sim, gente. Pode acontecer com qualquer um. Nós somos servos de Deus, mas estamos neste mundo caótico e nós não estamos isentos desses problemas. Então, a gente tem que falar, não. Estou vivendo hoje e minha vida está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Nós não podemos nos entregar ao medo. Se a gente deixar a imaginação solta, você vai pensando e ali você vai ficar com medo. Você vai começar a desenvolver a síndrome, né? Desenvolver a ansiedade e ficar pior.
Dessensibilidade sistemática. O que seria isso? Falei, que palavra difícil. Consiste em aprender as técnicas de relaxamento até poder enfrentar a ansiedade em estado relativamente tranquilo. Essa tarefa começa com o pensamento e continua com uma advertência da situação, da ansiedade e, finalmente, combate a ansiedade real. Então, para você ter esse controle, né? Você não vai deixar e você vai fazer toda essa série de exercícios. E aqui fala de alguns tipos de ansiedade e seus sintomas. Igual depressão. Às vezes a gente está tão triste, né? Nessa época mesmo que eu estava cuidando da minha mãe, eu chorava todos os dias. E eu falei, eu estou com depressão. Nunca vi chorar tanto. Mas aí eu vi um psicólogo falando, você para pensar, se você está chorando por uma causa, tem um motivo, não é depressão. Você tem um motivo. Agora, se você chora e fica triste, não tem motivo aparente, pode ser uma depressão. Está tudo bem, está todo mundo com saúde, a família está bem, não passa dificuldade, tem o alimento e, de repente, você se vê triste. Então, pode ser a depressão. Mas o médico precisa ser consultado e você não pode ter vergonha de procurar ajuda. Alguns sintomas da ansiedade: sensação de inquietação ou nervosismo, fadiga, dificuldade para se concentrar, irritabilidade, tensão muscular, alterações no sono. Olha os sintomas, irmãos. Ansiedade com crise de pânico. Pode apresentar 4 ou mais dos sintomas abaixo. Devem ser desenvolvidos abruptamente e alcançar um pico em 10 minutos. É rapidinho, ó. Vem, né, e dá aquele desespero. Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, se você começa a sentir. Sudorese, começa a suar. Respiração fica ofegante. Tremores ou abalos. Olha que interessante, uma coisa que começa aqui. Já está mexendo com todo o seu organismo. Calafrios ou ondas de calor. Sensação de asfixia. Sensação de pavor. Dor ou desconforto torácico, nossa, mexe com tudo, enjoos ou desconforto abdominal, sensação de tontura, boca seca, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer ou sensação de formigamento. Alguém já sentiu um desses aqui? Com certeza, né? Que difícil. Hoje eu não sei se eu aguentaria pegar trem como eu já fiz, aqueles trem lotados. Hoje eu sinto um pouco de aflição, quando o trem se fecha e fica aquela multidão te apertando. Eu já fiz muito isso, mas hoje eu não sei se eu suportaria. E eu creio que tem muita gente que passa mal também. Olha aqui, causas profundas da ansiedade. Sabe-se que por experiência que a insegurança e a sensação de fracasso são causas profundas da ansiedade. Insegurança, sensação de que nada dá certo, de que nada vai dar certo. Que complexo, né? Muita gente passa por isso, irmãos. Muitos jovens passam por isso. Hoje em dia, acho que de uma forma geral, a nossa sociedade está caminhando para esse tipo de doença. E o Augusto Cury faz uns levantamentos bem assustadores de que muita gente, a maior parte da população está doente. Também ele fala da síndrome do pensamento acelerado, aquele agito que pensa demais em várias coisas ao mesmo tempo, que é estressante também. Mas, irmãos, nós precisamos nos cuidar. Aqui vai dar algumas dicas. Eu estou falando para mim, eu comecei a ler. E nós precisamos nos desligar mais. Nós precisamos controlar o tempo. Nós precisamos vigiar se aquilo está fazendo bem para a gente ou não. Eu não tenho Facebook já há algum tempo, porque não estava me fazendo bem. Tomava muito meu tempo. E eu falei, eu preciso passar no concurso, gente. Se eu ficar nesse Facebook, não vai dar certo, né? Paguei. Graças a Deus, eu nunca mais voltei. Eu vou sair do WhatsApp. É só uma questão de tempo também. Então, se a gente não dá conta, a gente cai fora. É bom, e eu, assim, até para o meu trabalho, eu preciso ainda, para ver se alguém me chama de algum concurso, né, irmão? De algum emprego. Mas quando eu tiver, eu vou sair. Grupos, eu saí um monte. Não damos conta, irmãos. O complicado do ser humano é achar que a gente dá conta de tudo e a gente tem que estar antenado com tudo. Todo mundo tem, irmão. Era isso que eu ouvia. Há pouco tempo que eu tenho esse celular. Todo mundo tem. Você tem que ter. Eu falei, não é mesmo, né? Vou comprar um para mim. Me vicio rapidinho no negócio. E fico lá. Não dou conta, irmãos. Então, é questão de tempo, eu também vou sair desse negócio aí que não está dando certo comigo. Mas você sabe os seus limites. Você sabe o que você aguenta, o que você dá conta. Será que sabemos?
Às vezes não, né? Às vezes a gente flutua. O ponto da virada. Laura cresceu dessa forma e ela foi preenchendo os vazios do seu coração. Ela fez faculdade, se formou, trabalhava numa grande empresa, fez mestrado, era chefe, administrava ali um grupo de pessoas. E ela conheceu uma pessoa. Deixa eu ver se eu anotei certinho aqui, irmãos. Aqui, Laura progrediu financeiramente, academicamente, estava bem. Mas será que isso preenchia o vazio da Laura? Será que Laura era feliz? Ela tentou viver bem, o melhor que ela podia, para ver se aquela tristeza do coração, aquela insegurança, aquela baixa autoestima era vencida. Mas não deu certo, irmãos. Laura acabava ferindo todas as pessoas que chegavam perto dela. Imagina, né, uma chefe chateada desse jeito, como que não trata os seus subordinados. O ponto de virada na vida de Laura ocorreu quando ela conheceu uma colega na empresa que lhe pareceu diferente de todas as demais pessoas. Ela era calma, alegre, confiante e sempre tinha uma palavra de ânimo. Laura conheceu uma moça cristã. Amém por isso, que fez toda a diferença. E começou então a falar do amor de Jesus. Começou a falar de um livro muito especial, que traz esperança, que fala de um Deus de amor, de um Pai que cuida. Vários textos bíblicos garantem que Deus existe e mantém a vida de todas as suas criaturas. E Laura começou a conhecer esses textos. E diz aqui que ela conheceu 2 personagens e ela se identificou com esses personagens. Que foi o Sigmund Freud, é assim que fala, né, gente? Freud? Está Freud aqui, menino? Eu sei. E C.S. Lewis. E Freud, ele também não teve um bom relacionamento com seu pai, nem o Lewis. Eles não tiveram um bom relacionamento. E eles transferiram essa imagem de pai para Deus. E Freud diz que ele morreu ateu. Ele não confiou em Deus. Mas Lewis se converteu e aprendeu a amar a Deus. E o que Laura aprendeu? E Laura, ouvindo tudo isso que ela estava conhecendo com essa amiga sobre a palavra de Deus, Laura começou então a pensar com quem ela se pareceria mais, o que ela iria escolher para a vida dela. E ela entendeu que quem machucou ela foi um pai de carne e osso e não o pai eterno. Porque a gente costuma transferir, né? Se meu pai não era bacana, Deus também acho que era tirano. Mas Laura entendeu que não. Que o Pai do céu sempre estivera ao lado dela e ela apenas não havia percebido isso, que ela não tinha entendido. E Laura agora passou por terapia, fez um tratamento, fez um acompanhamento, baseado, estudando a palavra de Deus, que ajuda, irmãos, tudo. A palavra de Deus em si já é uma grande ajuda, mas também, às vezes, a gente precisa de medicamentos e um profissional, né? Que Deus capacita os profissionais. E Laura, então, começou a desenvolver uma amizade com Deus e fazer um tratamento para ser curada de toda a sua vida de aparentes fracassos, né? Que na mente dela, ela tinha fracassado. Mas a palavra de Deus traz mensagens importantes que nós não podemos esquecer. A palavra diz, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fossem assim, eu lhes teria dito. Nós conhecemos isso aqui, né? Vou preparar-vos lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Está em João 14, 1-3. E tem outras passagens que eu vou passar também, irmãos. Aqui Laura começou a entender que ela tinha um pai amoroso, um pai que não esquecia dela e que estava preparando o quê? Moradas, e que voltaria para buscá-la. Olha para uma pessoa que foi abandonada, ouvir um texto desse, irmãos. É maravilhoso, não é? Tem um lar sendo preparado para mim. Eu tenho um pai de fato que me ama e virá me buscar. E a gente trata esses textos, às vezes, tão teoricamente, vai lendo, mas esses textos falam à alma, irmãos, quando nós deixamos o Espírito Santo falar a nós. E outras mensagens aqui também, ela ouviu falar da volta de Jesus, que Jesus iria... Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá Jesus, e quer a pessoa creia ou não. Laura compreendeu a importância desse verso, que Jesus realmente vai voltar e vai buscá-la. Olha quantas passagens maravilhosas começou a fazer sentido na vida de Laura e fazem sentido para nós também hoje. Erlaine, não precisa ficar desse jeito. Jesus está voltando, vai vir te buscar. Vanessa, Edivaldo.
Essa correria, essa vida louca está passando. E nós hoje que vemos os sinais gritando, os sinais estão gritando, irmãos. Os sinais não estão mais falando, estão gritando. Todos os dias nós vemos sinais se cumprirem. Vocês já prestaram atenção nisso? Nós estamos em época de eleição, difícil, né? Mas nós sabemos, quem entrar, o decreto vai chegar, irmãos. É profecia, vai se cumprir. Amém? Por isso não é para nós ficarmos tristes, precisa se cumprir para que o nosso Senhor Jesus volte logo. Não é para ficarmos tristes. Nós precisamos mudar o foco. Nós estamos focados só aqui, só agora. Não, Jesus está voltando e vai vir nos buscar, e isso é breve. E Laura começou a entender tudo isso, que o mundo não é só nascer, crescer e morrer. Isso é devastador, isso é triste. Existe algo mais, irmãos. 1 Pedro 5,7, lá no finalzinho. E o que uma pessoa ansiosa deve fazer, além de toda essa esperança que a palavra de Deus nos passa? Amém? Vou passar uns versos para vocês acordarem, que está todo mundo bocejando. 5,7. Micael, lê para mim, por favor. Amém. O Senhor sabia tudo que iríamos passar aqui nessa terra. E Ele pediu para lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Deuteronômio 31, verso 8. Deuteronômio 31, verso 8. São versos que Laura veio a conhecer, e isso tem ajudado Laura no processo de cura. Deuteronômio 31, verso 8. O irmão é rápido, às vezes ele acha primeiro aqui. Alguém quer ler? Amém. Amém. Diz que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, e Ele vai cuidar de tudo. E é verdade, irmãos. O Senhor vai à frente, vai abrindo portas, vai preparando o caminho. Você crê nisso, irmãos? Amém. A gente às vezes fala e acha bonito, mas na hora da prática é difícil, né? Eu vou contar o meu testemunho. Às vezes a gente fala da gente estar aqui, não é legal, a gente não é exemplo para ninguém, mas algumas coisas que acontecem na vida que o Senhor tem direcionado a vida da gente. Eu estou desempregada desde o começo do ano, vocês sabem, né? Eu não paro de falar. E difícil, mas o Senhor tem acalmado meu coração, porque eu prestei um concurso. Foi uma confusão esse concurso. E eu passei até bem colocada, irmãos, e está chamando. Falta 38 pessoas para chegar no meu nome. Amém, né? E eu vi esses dias que os últimos que eles chamaram, da última chamada, muita gente não se apresentou. E eles convocaram para em 10 dias. Se não se apresentar, esse pessoal está fora e vai chamar mais gente. Então, para a honra e glória de Deus, eu creio que ano que vem eu estou trabalhando. Amém? Esse é o cuidado de Deus. Mas como se não bastasse, eu também fiz uma inscrição na Prefeitura de São Paulo. E a Prefeitura de São Paulo... Cadê a irmã Sandra? Não está aqui, né? Meu nome não apareceu na listagem. Aí eu liguei lá. Eu não ia nem ligar, que eu tenho infelizmente, parecida com a Laura, esse espírito de desânimo. Eu falei, nem me consideraram, não vou nem ligar. Mas eu falando com a irmã Sandra, ela falou, liga sim, liga, você fez a inscrição, tem que aparecer, nem que seja o último lugar. E eu liguei lá, e liguei até magoadinha. Falei, poxa, eu fiz a inscrição, né? Eu tinha que aparecer, nem que fosse o último. A moça, não, eu te entendo, eu vou ver o que eu posso fazer. Observação, já tinha passado o período para ir atrás, para brigar, irmãos. E depois, no outro dia, eu fui ver, meu nome não constava lá. E ontem, mexendo, não vou falar acaso, porque eu não acredito em acaso, falei, vou entrar na prefeitura, vou dar uma olhada. Para honra e glória de Deus, meu nome foi aprovado em 58, 58ª vaga. E São Paulo chama muita gente, né? É só um contrato, mas para honra e glória de Deus, eu tenho 2 empregos arranjados para o ano que vem, irmãos. Sabe o que é isso? É Deus, não sou eu, irmãos, é Deus. Deus cuida, Deus zela, Deus protege. Nós não precisamos viver sofrendo, angustiados. Nossa vida está nas mãos do Eterno. E eu estou comendo, eu estou vivendo como se eu estivesse trabalhando. Meu medo era isso, vou parar de trabalhar, morri de fome, acabou. Eu estou fazendo o mesmo que eu sempre fiz, trabalhando. Eu quero dizer o que eu não preciso. Claro que a gente precisa do emprego, mas eu vou dizer, a gente precisa primeiro de Deus. Porque é Ele que vai te conduzir. É Ele que vai orientar. Ele vai dar o que você precisa. Não me faltou nada, irmãos. Tudo que eu sempre fiz, luxo a gente não tem. Mas o que eu preciso, Deus tem dado. Amém, irmãos? E minha mãe, a saúde dela melhorou bastante, irmãos. De uma forma milagrosa. Ela fica sozinha até.
Eu faço pesado, eu deixo uma comidinha pronta e ela se zanga que ela não quer a minha comida, às vezes joga fora, faz outra. Dá uma veinha birrenta, mas está bem melhor para a honra e glória do meu Deus. Por isso eu posso dizer para os irmãos, Deus é o Deus que realmente vai à frente. Deus prepara o caminho. Deus aplana tudo, deixa tudo prontinho para quando você for passar, irmãos. Nós precisamos olhar com os olhos da fé e ver que Deus tem cuidado de nós. Deus tem zelado pelo seu povo. Nós somos esse povo. E precisamos confiar no Senhor e depositar nossa fé nele. A minha fé era depositada no emprego, irmãos. Eu achava que eu precisava daquele emprego, senão eu morreria. Ele me provou que não, que eu preciso é dele. É Ele quem cuida da Laura, quem vai curar a Laura, quem vai curar a Erlane, quem vai curar os irmãos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é confiar. É descansar. Lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando Ele pedir alguma coisa, entregue. Eu estava tão apaixonada por aquele emprego que eu queria que foi meu Isaac. Ele falou, daqui, está demais. Peguei, tive que dar o meu Isaac chorando, irmãos. Mas meu coração estava muito nesse lugar, irmãos, amando demais. Mas quem tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida é Deus, não é nada neste mundo. E Deus permite essas situações para que a gente aprenda, para que a gente cresça, porque nós estamos num processo de santificação. E o Espírito Santo precisa achar lugar em nós para trabalhar. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Mas nós precisamos fazer o quê? Renúncias. Vou passar mais umas passagens rapidinho. Ó. Não, Josué 1:9. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, irmãos? Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Isso aqui foi o salmista, 94, Salmo 94, 19. Ansiedade não é só para nós, na nossa sociedade moderna. Olha aqui o salmista falando de ansiedade também. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, irmãos? Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Deus ouve, Deus vê, irmãos. Amém, louvado seja o Senhor. Você não vai ficar padecendo aqui nessa terra, não. Deus tem propósito para a tua vida. Deus quer te dar o melhor. O melhor de Deus, às vezes, não é o meu melhor. O meu melhor é um. Deus vê além, confia nele. O que ele tem é melhor do que o que você está vendo hoje. Mateus 6, 25 e 26. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Amém, irmãos. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida do nosso lar. Deus cuida da nossa família. Sabia? Deus cuida da nossa família, irmãos. Deus cuida. Mesmo aquele que não crê, Deus abençoa por tua causa. Sabia disso? Deus visita, Deus cuida. Eu tenho lá meu pai velhinho, carrancudo, difícil. 81 anos. Pressão 12/8. Tirou já um câncer do intestino, tirou o intestino reto. Uma vida difícil. Um velho difícil, enfrentou bandido, pegou arma, deu tiro em bandido, perseguido. Está lá, vivo, trabalhoso. O velho é trabalhoso. Mas o Senhor tem o quê? Cuidado. Pressão 12/8, pressão de menino. A gente fala que ele vai enterrar a família toda, né? Cozinha a comidinha dele, porque não gosta da comida de ninguém. Cuida da vidinha dele. Mas sabe o que é isso? É Deus. Porque a gente ora. Deus cuida dele, Pai. O que a gente vai fazer? E Deus vai à frente e vai cuidando. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos vencer esses traumas, ansiedades e o que tiver de dificuldade, sabendo que não estamos sozinhos. Existe um Pai e Ele é real. E Ele está aqui, pronto a nos ajudar. Eu estou lendo um livro muito interessante. Quando eu terminar, eu falo para os irmãos dessa grossura do Wilson Sarli. Fala sobre anjos. Oh, irmãos, quanta experiência maravilhosa.
Quanta experiência maravilhosa. Diz que cada um, nós temos os nossos anjos, mas as crianças que precisam de mais cuidados são anjos especiais para cuidar das crianças, sabia disso? Porque diz que elas dão muito trabalho. Elas se colocam em situação de perigo todo o tempo. Também vide o cuidado especial com as pessoas deficientes visual. Diz que esses anjos têm um cuidado muito especial com essas pessoas, porque elas precisam, senão elas cairiam ali sem ver nada nos perigos. Deus é tremendo, irmãos. E eu tenho visto ali o cuidadinho de Deus com cada ser humano, com cada um, cuidado especial que Deus tem conosco. Que nós possamos nos alegrar, que nós não venhamos a desesperar ou desanimar frente a qualquer situação, porque nós temos um Pai e Ele cuida de nós. Amém? Vamos cantar o 300, Herdeiros do Reino? Por favor, irmão. Porque dormitas tão perto do lar, presto levanta-te, põe tuas armas, eis que a vitória bem podes ganhar. Grandes potências ordenam suas forças para o combate final se ferir. Ouve a distância o ruído dos carros, filho do reino, não queiras dormir. Não te detenham prazeres terrenos, pois bem depressa terão de passar. Rompe as cadeias que ao mundo te prendem, vem logo a Cristo que te há de salvar. Nele confia, esperando sua glória. Ergue tua fronte, cedido cristão. Já no horizonte, refúgio, alvorada. Filho do reino, prorrompe em canção. Oremos. Pai bondoso de amor e misericórdia, ó, como somos felizes porque somos teus filhos, somos herdeiros de um reino celestial, Pai. Obrigada pelos anjos que o Senhor envia para cuidar de nós todos os dias. Obrigada pelo Santo Espírito, que é o Consolador, que é aquele que anda pertinho de nós, nos ajudando a ser mais semelhantes, mais parecidos com Jesus. Por favor, nos muda, nos molda, arranca de nós tudo aquilo que nos afasta de chegar perto de Cristo, tudo aquilo que nos impeça de chegar na Canaã celestial, que o Senhor possa tirar do nosso meio, da nossa frente, do nosso coração, para que nada impeça, que quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, nós possamos estar preparados, te aguardando, Senhor. Abençoa a tua igreja mundial, por favor, visita os teus filhos, visita os teus servos, aqueles que já estão na mata, que já estão indo embora. Abençoa esses irmãos, abençoa os teus filhos que estão na Venezuela passando por tantas dificuldades, Senhor. Sê com aquele povo, use de misericórdia e intervenha de uma forma milagrosa, por favor. Abençoa a nação brasileira, que nós possamos saber orar, interceder pelos nossos governantes, que nós possamos ter um espírito manso, que nós possamos ser como Cristo, parecidos com Cristo, através do Espírito Santo em nós. Por favor, é época de pedirmos a chuva serôdia. Nos lembre a cada dia de pedirmos mais e mais do Santo Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre cada um que está neste lugar e que possamos voltar renovados para o nosso lar. Nos dê um restante de uma semana abençoado na tua companhia e que não venhamos esquecer um segundo sequer que não somos daqui, mas somos da Pátria Celestial. Em nome de Jesus. Amém.